Oggi ci viene proposta quella che è la più nota e anche la più bella delle parabole di Gesù. Hoje nos é apresentada a que é mais conhecida e também a mais bela das parábolas de Jesus, que é conhecida como a parábola do filho pródigo. Esse título, porém, revela que estamos concentrando nossa atenção em um dos personagens, aquele que entra em cena primeiro, este filho fugitivo que sai da casa de seu pai, mas que não é o personagem mais importante. Se focalizarmos nossa atenção no filho pródigo, corremos o risco de perder a mensagem mais importante que Jesus quer nos comunicar, aquela que tentaremos captar em nossa reflexão. C'è un terzo personaggio. Além do primeiro filho mais novo e do filho mais velho, há um terceiro personagem que é o protagonista, o pai. É sobre essa pessoa que Jesus quer que concentremos nossa atenção, porque ele é a figura do Deus de Jesus de Nazaré, o Pai de todos nós que está nos céus. O propósito fundamental para o qual Jesus contou essa parábola é tirar da mente dos escribas e fariseus aquela imagem de Deus que é idólatra, o Deus inventado pelos homens que não se assemelha em nada ao Deus que está lá no céu. Escribas e fariseus, porém, não existe mais. Esta parábola é contada para nós hoje, porque o Deus em quem tantos cristãos ainda hoje acreditam tem muitas características do Deus dos fariseus, do Deus que legisla, que julga, que recompensa, que castiga. Ele não é o Deus de Jesus de Nazaré. Ele não se parece, como veremos, com o personagem principal dessa parábola, o Pai que está nos céus. Allora, vediamo adesso, anzitutto, Portanto, vejamos antes de tudo a quem Jesus dirige esta parábola. É muito importante porque veremos que ele não a dirige aos pecadores, como costumamos fazer para convencê-los a mudar de vida. Ele quer que mude de ideia não os pecadores, mas os justos. ma i giusti. Sentiamo. Continuavano ad avvicinarsi a Gesù Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e escribas, porém, murmuravam, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. disse loro questa parabola. Proviamo a visualizzare la scena, così capiamo bene. Tentemos visualizar a cena para entender bem a quem Jesus dirige a parábola, quem são aqueles a quem ele quer converter. Ele está dentro de uma casa. Ao seu redor, todos são publicanos e pecadores. Os publicanos eram o povo mais afastado de Deus, aquele para os quais não havia esperança de salvação. Eram colaboradores dos pagãos opressores, haviam traído o povo por dinheiro, haviam até abandonado a fé, oferecendo culto ao Deus do imperador. Beh, se Gesù avesse voluto convertire queste persone, Se Jesus tivesse querido converter essas pessoas, ele teria que contar a parábola ali, dentro da casa. Mas não é para eles que Jesus conta a parábola. Lá fora, há outro grupo de pessoas. São os escribas e fariseus. São pessoas decentes, piedosas, religiosas, que observam todos os mandamentos. E o que eles fazem? Eles murmuram. O verbo grego original não significa só murmurar, mas eles estão contestando o comportamento de Jesus. E o que eles estão dizendo? Jesus acolhe os pecadores. nessuno di questi scribi Nenhum dos escribas e fariseus põe os pés na casa em que Jesus se encontra, porque se tornaria impuro por estar no meio de pecadores. Essas pessoas lá fora dizem: mas este personagem aqui, que também seduz as multidões, ele acredita em Deus? Porque o Deus dos fariseus não está junto com os pecadores. Ele odeia os pecadores, ele está junto com os justos. Lembramos do fariseu rezando no templo e dizendo a Deus: eu não sou como aquele publicano. Jesus não pode aceitar o Deus que os fariseus e os escribas têm em mente. São pessoas coitadas e infelizes. Jesus sabe que esses escribas e fariseus não são pessoas más,
mas são pessoas que acreditam num Deus que não existe. Não é o Deus que ele veio apresentar ao mundo, e não experimentam essas pessoas a alegria de se sentirem amadas, independentemente de serem boas ou não, porque o Deus que Jesus apresenta é um Deus que ama a todos. E isto está fora da lógica dos escribas e fariseus. Jesus conta uma parábola. Vamos ouvir como começa a parábola, sendo o primeiro personagem o filho pródigo. Ouçamos. Ascoltiamo. Un uomo aveva 2 figli. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou numa vida desenfreada tudo o que possuía. Sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Padre, dammi la parte del patrimonio. Pai, dê-me a parte da herança que me cabe. De acordo com as disposições do capítulo 21 de Deuteronômio, a parte devida ao filho mais novo é 1/3 da herança, pois 2/3 cabem ao mais velho, ao primogênito. Mas o que significa pedir a herança ao pai que ainda está vivo? É o mesmo que dizer ao pai: Pai, para mim você está morto e enterrado. Eu não tenho nada mais a ver com você. Se você existe, eu não sou livre para fazer o que quero. Eu não sou feliz, você é um empecilho para a minha vida. Isso significa pedir a herança. Como o pai aqui representa Deus, vemos refletido o modo de pensar desse rapaz nas escolhas que ele faz. E vemos reproduzido isso hoje em tantas pessoas que se afastam de Deus, que se afastam da casa do pai, porque têm a mesma concepção que este filho tem do pai. Que imagem de Deus está por trás desta escolha de vida do rapaz e de tantas pessoas que hoje se afastam de Deus? Há a imagem errada do pai, a imagem errada do rosto de Deus. Ele é visto como um pai mestre, um cerceador da liberdade, da alegria. Ele não deixa fazer o que eu acho que é bom. Eis então, quando muda o rosto do pai, que não é um mestre, não é um opressor, mas alguém que nos ama e, portanto, nos mostra o caminho da vida, da verdadeira alegria, nesta imagem correta de Deus, nós nos sentimos bem, nos sentimos amados. É o que acontece com aqueles que têm uma imagem errada de Deus e que aparece na figura deste rapaz que escapa de casa. Na verdade, essas pessoas hoje que têm essa imagem de Deus fogem da igreja. Após não muitos dias, o rapaz sai de casa. É claro que esta não deve ter sido uma escolha feita do nada. Não. Ele aceitou os conselhos dos amigos que disseram: olhe, seu pai está impedindo você de ser feliz. Vá embora. É exatamente o que acontece ainda hoje. As sugestões dadas a você pelas redes sociais, pelos colegas, o levam a ver a face de Deus como alguém do qual dá vontade de fugir. E agora ouçamos o que acontece com este rapaz que quer ser feliz e se afasta da casa do pai. Allontanandosi dalla casa del padre. Quando ebbe speso tutto, Depois que gastara tudo, chegou uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar, que o mandou a seu campo cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou partir e voltar para meu pai e direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados.
Então ele se pôs a caminho e voltou para seu pai. Si alzò e tornò da suo padre. La bella vita non dura sempre. A vida boa não dura sempre, o dinheiro se esgota. O que é esse dinheiro que se esgota? São os ídolos que desmoronam. Aqueles ídolos nos quais esse jovem depositava toda a sua confiança, convencido de que lhe dariam prazer, alegria. A sua forma física que você tanto gosta, o encanto de sua aparência juvenil, lembre-se que isso tudo passa. Em algum momento vem as rugas, a celulite, e se você confundir alegria com prazer, em algum momento os poços que você vai para o prazer secam. Você adorava o ídolo do sucesso na carreira, e para o sucesso na carreira você até coloca de lado seus amigos e às vezes até a própria família. A certa altura, este ídolo, este poço seca. Quando você se aposenta, ninguém mais lhe telefona sequer. O prazer dos banquetes, quando você envelhece, sua saúde não lhe permite mais fazê-lo. As viagens, os cruzeiros, quando você fica velho, você tem que esquecer. Se não há dinheiro, tudo acaba mais cedo ainda. E aqueles que você considerava amigos eram apenas colegas oportunistas. Eles não querem mais você na casa deles, eles expulsam você. Esse jovem confiou-se aos ídolos, abandonou a casa do pai, porque os ídolos lhe davam o que ele procurava. E ao invés de ficar satisfeito, agora ele está com fome. E o que ele tem que fazer? Colocar-se a serviço dos habitantes daquela região que o enviam para os campos para cuidar dos porcos. Ele, que não queria compartilhar os planos de seu pai, queria ser independente, autossuficiente, autônomo em suas escolhas, ser livre, agora se encontra como escravo dos ídolos. Quando você deixa a casa do pai, quando você se afasta de Deus, quando você se ilude de que está se tornando um super-homem, um Deus de si mesmo, você cai nas mãos de novos patrões que o forçam a realizar ações das quais você acaba até se envergonhando. Ações repugnantes, indignas de um ser humano. Por exemplo, se você abandonar Deus e confiar num ídolo que é o dinheiro, porque o dinheiro promete muito, mas o dinheiro lhe dá ordens, faz com que você faça coisas que você nunca gostaria de fazer, que explore os mais fracos, que engane, que minta, que roube, que finja elogios. Então você busca o sucesso, porque isso lhe dá prazer, euforia, mas o que esse ídolo lhe pede? Comprometer-se para ganhar reconhecimento, para ganhar visibilidade, faz com que você faça coisas das quais pode até ter vergonha, porque o pecado promete muito, mas o leva cada vez mais longe de onde você quer ir. Aquele jovem está com fome, mas ninguém lhe dá comida. O que isso significa? Esta é uma explicação muito eficaz que é dada para dizer que ninguém está disposto a lhe dar uma mão em um mundo governado pela lógica dos ídolos. Quando alguém se afasta de Deus e entra numa sociedade onde os ídolos são adorados, se alguém lhe dá uma mão, ele o faz por interesse. E se você não tem algo para lhe dar em troca, não recebe ajuda dele. Onde o ideal é enriquecer, subir no ponto mais alto, alcançar o poder, o domínio, aí a regra é a concorrência. Se você for derrotado, ninguém mais o ajudará. Se eles o ajudarem, é porque você pode lhes dar algo, talvez o empurrão para o sucesso deles. Esta é a lógica da sociedade idólatra na qual esse jovem foi parar. E o que acontece agora? Ele está decepcionado. É inevitável, porque os ídolos desmoronam em algum momento. Ele cai em si mesmo e começa a pensar: estou com fome, o que devo fazer? Ele pensa: aqui eu sou um assalariado, eles me pagam muito pouco. Um trabalho que não pode ser mais vergonhoso.
Na casa de meu pai, os assalariados ganham muito mais, eles têm muito pão, e eu aqui morrendo de fome. O que eu faço? Ele pensa e diz: para comer, porque esse é o único problema que o preocupa no momento, diz ele, vou voltar para o meu pai. E lhe direi, aceita-me como um dos seus empregados. Ali ganharei mais e serei tratado melhor. Vem a pergunta: esse rapaz se arrependeu? A resposta é claramente não. Em suas palavras, não há sinal de consciência de que ele estava errado. O único problema que ele tem é encontrar uma maneira de matar a fome. Se outro canalha como ele tivesse aparecido naquele momento e dito, olha, que estou cheio de dinheiro, ele não tinha problema, ele esqueceria seu pai novamente e continuaria a confiar naqueles ídolos que então o traíram. Não há nenhum sinal de arrependimento nele. Se ele tivesse dito, o que foi que eu fiz? Quem sabe como meu pai está triste agora? Como ele ficou quando eu disse na cara dele, você está morto para mim? Se o jovem tivesse dito, vou até a casa do meu pai, entro e lhe digo, só vim aqui para pedir desculpas. Sei que eu magoei de uma forma muito forte e não sou digno de ser chamado seu filho. Eu não posso ficar nessa casa, na verdade, e não vou tomar nem uma xícara de café porque eu não mereço. Depois vou embora. Vou, quem sabe, morrer debaixo de uma ponte, mas não mereço ficar aqui porque errei demais. Já lhe machuquei muito, ó Pai. Isso seria arrependimento. Não existe tais palavras nesse rapaz, e isso devemos ter presente para entender bem o rosto do Pai que ouviremos agora. Ele tem a ideia do pai patrão ainda na sua mente. Agora, ouviremos sobre este pai que é o personagem principal, o Deus de Jesus de Nazaré, que é o centro da parábola. Ouçamos. La parabola. Ascoltiamo. Quando era ancora lontano, Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o beijou. O filho então disse-lhe, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. I tratti del volto del Dio di Gesù di Nazareth Os traços do rosto do Deus de Jesus de Nazaré são claramente traçados por ele na figura desse pai. Ele nos apresenta a reação do pai ao retorno do filho com 5 verbos. Vamos examinar esses verbos, porque eles serão um motivo para verificarmos se realmente acreditamos neste Deus ou se ainda temos em mente a ideia de Deus que tem os escribas e fariseus. Primeiro verbo. Quando o filho ainda estava longe, o pai ouviu. Não é que ele estivesse trabalhando, então ele olhou para cima e viu que seu filho estava vindo. Não. Este é um olhar que sempre olhava distante, na direção daquele horizonte para além do qual ele tinha visto seu filho ir. Ele nunca desviou o olhar daquele horizonte na expectativa paciente do retorno do filho. Este não é o olhar do Deus dos escribas e fariseus. O Deus dos fariseus, dos escribas, é um legislador que fica de pé e fica observando quem fez e o que fez, o que ele ordenou e quem transgride seus mandamentos para recompensar e punir. E, infelizmente, é o Deus também de tantos cristãos que adoram esse Deus do qual se sentem assalariados e esperam o seu pagamento no final do dia. Mas não é esse o Deus que Jesus de Nazaré
nos trouxe. Não é aquele Deus que tem um olhar que está dentro de um triângulo e olha o homem de cima para baixo, dizendo: toma cuidado, não faça nada de errado, porque Deus está vendo e toma nota de tudo para te mandar para o inferno. Este é o olhar do Deus dos escribas e fariseus. O Deus que Jesus de Nazaré apresenta é apenas um olhar de amor, que sempre acompanha seu filho quando ele faz o bem e, sobretudo, quando se distancia do caminho da vida para trazê-lo de volta ao caminho da alegria. Segundo verbo, ele ficou comovido. E aqui está um verbo que todos já ouvimos falar, da compaixão, que vem de vísceras. Isso significa que Deus experimenta pelo homem e pela mulher um amor visceral, que é o amor de mãe pela criança que ela carrega. Não se pode imaginar uma emoção mais forte, mais íntima do que esta. Terceiro verbo, começou a correr. Os grandes senhores da época nunca corriam, faziam os servos correr. Sempre tinham um comportamento nobre, calmo e sem envolvimento. A emoção desse pai faz com que ele perca claramente o controle de suas reações. Ele não pensa mais com a cabeça, mas com a emoção dos seus sentimentos, e começa a correr. E é perigoso para um idoso correr. Se ele tropeça, ele cai, e aqui as pessoas que o veem podem dizer: mas ele não é mais aquela pessoa nobre que conhecemos. É verdade, ele perdeu a cabeça. Aquele que ama não se importa com o que as pessoas possam dizer. Ele age escutando o seu interior. Quarto verbo, abraçou-o. O texto original diz algo mais profundo ainda, que diz o seguinte: ele estava correndo e a certa altura ele simplesmente não aguentou mais, porque tinha corrido o máximo que podia e ele caiu em seu pescoço. Quinto verbo, não é o beijou no original do texto, mas é não parou de beijá-lo. Ele não lhe perguntou se estava arrependido. Não. Aquele ali é sempre seu filho. Não se importa se está arrependido. Ele não quer ouvir uma desculpa. Simplesmente o acolhe e o abraça. Cattafi lei non smetteva più di baciarlo.